todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Hoje nós vamos conversar com o Fabrício Assini, que é mestre e doutor em psicofarmacologia. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição da mente, quais são os nutrientes e os alimentos, suplementos, fitoterápicos que podem ajudar com a nossa performance mental. Então, sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando aí na live. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo certo, Fabrício? Como é que foi o Tá. dia? O dia foi ótimo, muito bom, produtivo. Agitado como sempre. Consegui riscar tudo que eu coloquei na minha agenda e fica aquela sensação muito boa. Então, meu último compromisso do dia é a live, terminou a live, foi liberado, tudo que eu deveria ter feito, estou bem feliz. Dia muito bom. Bacana. Quero também dar as boas-vindas aí para quem está entrando, Jefferson Necelo, Johnny, Patrícia Vieira, Teacher Marcelo, Américo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. E já enviem também essa live para os seus amigos, familiares, aqui embaixo tem aquele aviãozinho, o sinalzinho já manda lá para o pessoal também participar aqui com a gente, tá bom? Então hoje nós vamos conversar sobre nutrição da mente, quais são os alimentos, suplementos, fitoterápicos, medicamentos que podem ajudar com a performance mental. Então, para quem ainda não conhece o Fabrício, ele é mestre e doutor em psicofarmacologia. Então, ele é o especialista no assunto. Eu já assisti algumas lives, algumas palestras que ele deu. Inclusive, foi o que me trouxe o interesse de convidá-lo para a live, porque realmente ele sabe falar muito bem sobre o assunto. Então, nós vamos conversar primeiro sobre quais nutrientes que podem auxiliar com esse desempenho cognitivo. Quais são os nutrientes, os alimentos ou mesmo de ervas que podem ajudar a essa melhora de concentração, de raciocínio, de memória. O que geralmente as pessoas perguntam para você em relação a isso, Fabrício? Olha, André, primeiro, muito obrigado pelo convite. E eu diria que assim, quando as pessoas sabem o que eu faço da vida, normalmente elas vêm procurando uma pílula mágica, né? A pessoa vem dizendo, tá, o que eu tomo para aprender melhor? E aí ela, o primeiro momento é um pouco decepcionante para elas, porque antes de dizer o que pode ser feito, né, vamos dizer assim, para que se aprenda melhor, eu faço toda uma outra conversa. Porque num primeiro momento, né, ou seja, quando a pessoa procura o que seria o top 10 de concentração, Ritalina. Ritalina. Ou seja, se alguém quiser, né, sentar agora, 8 horas da noite, estudar até as 4 horas da madrugada concentrado, Ritalina. Só que é uma droga de abuso, cujo mecanismo de ação é realmente muito parecido com uma outra droga, chamada cocaína. Eu sempre digo, existem três semelhanças, três diferenças entre a cocaína e a Ritalina, que são quem vendeu a qualidade da droga e a via de administração. Porque a partir do momento que ela entra no cérebro, o mecanismo de ação delas é realmente muito parecido. Então a gente tem aí uma geração de pessoas dependentes de Ritalina, como dependente de uma outra droga de abuso vendida nas ruas. Então, sempre que a pessoa vem conversar comigo sobre, tá, o que tem de bom, qual é a pílula mágica para aprendizado e potencializar a cognição, a primeira coisa que eu gosto é dar esse choque de realidade nela. Dizer, vai com calma, sabe? Eu acho que sim, potencializar aprendizado e cognição, se a gente for pensar no top, né, no que temos de mais forte e poderoso, chama-se Ritalina. E aí não é isso que as pessoas procuram. Então, o que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de suplementação, a gente tem um sinergismo, uma somatória de condutas que juntas irão realmente melhorar a minha capacidade de me concentrar, talvez, ou a minha capacidade de aprender um pouco melhor. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu sempre gosto de deixar claro. Então, se a gente começar a pensar, a gente poderia, quem sabe, para ser didático, num primeiro momento, pensar primeiro em tudo aquilo que vai atrapalhar o ato de aprender. Acho que essa é a primeira coisa. Né? Porque o segredo, André, da coisa, todo o que é? É a gente começar a reconhecer o que atrapalha o ato de aprender e minimizar esse tipo de conduta. E depois, num segundo momento, sim, pensar, tá, mas o que vai me ajudar a aprender melhor? E pensar em procurar por isso. Então, eu sempre, quando eu começo a conversar sobre esse assunto, eu digo, olha, uma das coisas que atrapalha muito o ato de aprender chama-se privação do sono, dormir pouco. Então, o ato de aprender passa pelo processo de dormir.
Até a gente poderia fazer, então, um passo atrás. A gente não tem pressa, né? Eu acho que sempre eu sento como convidado numa live, eu sinto inspirado para falar. Você está em casa, Então, pode ficar à então a vontade. ideia, o que é assim, isso que a gente chama de aprendizado e memória, ele poderia ser dividido de maneira bem simplista em 3 passos, que são a aquisição, a consolidação e a evocação. Ou seja, pensando numa aula, né, a aquisição é aquilo que quando o professor está ensinando, a pessoa está adquirindo. Só que depois ela tem que consolidar, que é um processo bioquímico feito de noite na hora de dormir. E por isso que isso veio na minha cabeça que eu estava falando de sono. E depois vem a evocação, que seria no dia da prova que a pessoa pergunta. Seria mais ou menos simplesmente assim, né? Então, eu diria que o ato de dormir ele é fundamental, primeiro, para que eu esteja concentrado no dia seguinte quando eu preciso aprender. Ou seja, qualquer um que dormiu mal durante a noite, ou não dormiu durante a noite, ou teve problemas de sono, no dia seguinte, quando ele precisa focar, talvez a habilidade dele para foco esteja um pouco prejudicada. Se ele vai para uma aula, ou se ele vai para para algum evento em que ele precisa estar concentrado, isso está prejudicado. Então, quando tu me perguntas, né, poxa, quais seriam os nutrientes que poderiam potencializar o meu aprendizado? Eu sei que no primeiro momento parece ser decepcionante, mas eu gosto sempre de dar um passo atrás. Eu acho que o primeiro passo atrás vamos primeiro reconhecer o que prejudica o nosso aprendizado. Evitar o que prejudica. Claro, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, vamos tirar o que prejudica. Porque senão, o que acontece? Senão a gente acaba perpetuando uma conduta que a gente vê, só que agora aplicada ao suplemento. O que é uma conduta que a gente vê? Aquela pessoa que quer levar uma vida louca e tomar um comprimido de Ritalina e aprender melhor. A pílula mágica. Só que aí agora ela não quer agora ela não quer a Ritalina, ela quer um suplemento, porque aí não é suplemento, não é droga, é suplemento. É natural, né? Daí não tem efeito colateral. Então pode, beleza e tal. Não, cara. E aí ele esquece todas as mudanças comportamentais que precisam ser tidas. Então, por isso que quando tu começou, eu falei, não, deixa na hora da live a gente organiza, sabe? Perfeito. A gente organiza a conversa e tal. Então, acho que a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, antes de falar, então, para quem está nos ouvindo, assim, quando for 7h50 eu falo o que potencializa o aprendizado do ponto de vista de... Tem que ficar até o final da live. Tudo bem? Tem que ficar até o final, cara. Não vou falar agora. Sabe? Acho que a primeira coisa é essa. Olha, se quer realmente ter um dia produtivo, ter um dia bom, que a pessoa te pergunte às 8 da noite como foi teu dia, que diz ótimo, maravilhoso, foi um baita de um dia, fiz tudo que eu tinha que ter feito e tô com uma energia super legal, tem que começar com uma boa noite de sono. Sabe? E uma noite de sono bem dormida começa por volta de 9h30, 10 horas da noite, porque é a hora que a gente está num pico de melatonina. E ela vai terminar de manhã cedo. Isso é uma raridade. Então, assim, claro, não vou julgar a vida de ninguém, mas se a gente puder pensar no melhor horário para deitar na cama, 10 horas, 9h30 seria o suprassumo, mas é difícil. 9h30 eu vou dizer que é difícil. Mas 10, 10h30 tá bom. E tentar dormir até o amanhecer. Tá ótimo também. Não Pensando precisa passar muito disso. Ciclo circadiano também, né? Ciclo circadiano, exatamente. Ciclo circadiano, liberação de melatonina e se apropriando de um hormônio meio criminalizado que é o cortisol. Então, assim, eu diria que um cérebro saudável do ponto de vista cognitivo é um cérebro que dorme na hora correta. Então, essa é a primeira coisa. Então, sempre que a pessoa chega até mim me pedindo a pílula mágica, a primeira coisa que eu pergunto para ela é como você dorme? Que horas você dorme bem, como é que é a sua rotina de sono? Porque eu sei que esse sono repousador e reparador que nós chamamos, ele é fundamental para uma boa capacidade de aprendizado no dia seguinte. E outra, lembra aquela hora que eu quis falar sobre os processos de aprendizado e memória? Que a gente tem a aquisição, a consolidação e a educação? Então, a aquisição, ela pede um sono reparador. Mas é nesse sono também em que eu faço aquilo que a gente chama de consolidação. Ou seja, durante o sono a gente tem a atividade elétrica cerebral variando em uma série de estágios, vamos dizer assim. Do sono superficial ao sono profundo, passando por aquilo que a gente chama de sono REM, que é consolidação de aprendizagem, que é onde os olhos estão se mexendo e a pessoa está sonhando. Mas durante essas fases do sono, especialmente o sono REM e o sono profundo, ali existe a consolidação do aprendizado. Então, e isso acontece bastante. Isso acontece bastante da pessoa querer usar uma substância, usar um suplemento, uma pílula mágica, e aí ela não dorme, não tem aquela consolidação da memória. Exato. Então isso realmente é muito importante falar, até porque agora em home office eu acredito que as pessoas estão deixando cada vez mais o sono de lado. Então já dormi um pouco e cada vez mais ficam expostos à luminosidade de noite. Eu sempre falo muito de higiene do sono,
a importância de você deixar o ambiente mais escuro, de evitar aquele contato direto com a luz do celular, do computador, usar aquele aplicativo, ou até tem alguns De smartphones que já trocar a tem aquela luz, opção, né? o Noturno. Night Shift. É Uhum. maravilhoso, porque assim você também não tem aquela sobrecarga. E é muito importante mesmo. Com certeza arrasou aí no começo, o sono É. é essencial. Posso só contar um trabalho que eu li sobre essa questão da luminosidade, que eu achei incrível, Claro, assim. com Foi um certeza. trabalho, na verdade, quem passou para mim foi um amigo português chamado Pedro Bastos, um cara que estuda também e tal. E a gente estava conversando sobre o trabalho e ele estava mostrando para mim o trabalho. Que é um trabalho que os pesquisadores fizeram o seguinte: às 7 horas da noite, primeiro eles deixaram a pessoa no escuridão completo às 7 horas da noite. E foram avaliar a liberação de melatonina 9, 10 horas da noite. Pico de liberação de melatonina. Claro, né? É corpo humano, mas pedir para a pessoa ficar no escuro às 7 horas da noite, nem se morar no mato, não consegue mais, né? Não é assim. Não. Então, vida real. Aí, o que eles fizeram? Eles trocaram o comprimento de onda, né? Porque luz são ondas eletromagnéticas e tal. Sim. E eles botaram a pessoa na luz vermelha durante as 7 horas da noite. E quando botaram a pessoa na luz vermelha, foi uma liberação de melatonina muito parecida com a escuridão completa. Só que aí eu brinquei com o meu amigo português. Falei, Pedrão, mas aqui no Brasil, se a gente botar luz vermelha na nossa casa, vai pegar mal. Né? Porque a gente tem uma relação com luz vermelha. Eu acho que não vai ser bom, não vai ser uma boa conduta. Então, a luz vermelha, eu falei, não. Mas aí eles colocaram naquela luz amarela. Sabe, André, a gente tem uma diferença clara de idade e tal, mas quando eu era criança, por exemplo, a luz era uma luzinha de bulbo incandescente, bem amarelinha, assim. Aquela luz bem amarela. A gente pode no mercado escolher entre a luz fria e a luz quente, sabe? Então, Sim. colocaram a pessoa naquela luz quente, naquela luz mais amarela. E a liberação de melatonina foi menor, mas já ainda fez a curva. E depois, por terceiro, colocaram a pessoa exposta à luz do celular. E a liberação de melatonina foi muito pequena. Então, o que a gente tem que entender é que não é obrigatoriamente a melatonina quem nos faz dormir. Quem te bota para dormir de verdade, talvez seja um neurotransmissor chamado GABA e um outro modulador chamado adenosina. Eles é que te fazem cair no sono. Mas a importância da melatonina é para dar boa qualidade do sono. Então, se eu ficar na frente do celular até minutos antes de dormir, eu vou dormir. Eu vou pegar no sono, mas a qualidade do sono não é boa. Então, E isso a entra a ideia, questão da o cafeína. primeiro ponto é isso. Entra a questão da Isso entra a questão da cafeína, cafeína. porque muita gente tem o hábito de beber café de noite e falar, pra mim tá tudo certo, eu bebo café, posso beber 5 xícaras que eu vou conseguir dormir. Mas uma coisa é você conseguir dormir e diferente você conseguir dormir com qualidade. E o que a gente busca é essa qualidade de Exatamente. sono. Então é muito importante até Exatamente. E falando uma da pessoa cafeína. uma pessoa que Vai, busca vai. uma pessoa que busca essa disposição, concentração, foco, memória, ela precisa saber os horários certos de usar ou não usar estimulante. E uma pessoa que é muito Exatamente. ansiosa, às vezes é muito ansiosa, tá sempre ali querendo ser cada vez mais produtiva, querendo render mais no trabalho, mas ela tá sempre usando estimulante. Então, o cérebro fica viciado naquela substância. A cafeína mesmo, a gente sabe que chega um momento que você precisa ficar aumentando a dose para conseguir ter aquele efeito que tinha lá no começo, né? Porque acaba Exatamente. saturando o receptor. Então é muito importante ter esse cuidado e não exagerar, até porque a ansiedade em excesso faz com que você não consiga focar no seu trabalho, que não consiga fazer o que Aí vamos lá. Eu acho que tocou bem no segundo ponto que você me chama a atenção. Ou seja, o que é um outro fator que prejudica ao extremo a capacidade de aprender? Um é a privação do sono. O outro é o estresse e a ansiedade. Então, Sim. muitas vezes a pessoa não consegue focar por aquilo que o Augusto Cury fala muito bem, da síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, da Uhum. pessoa que não consegue focar. Por quê? Porque ela está pensando em tantas coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, ela não foca. Então, aí a É o gente mal do poderia século. pensar, né? A gente poderia pensar, por exemplo, naqueles suplementos que potencializam GABA. A gente tem a teanina, a gente tem taurina, a gente tem uma série de suplementos que são super interessantes para me dar o foco e, por incrível que pareça, me focam não por me dar um efeito estimulante, mas sim por potencializar a GABA, que a princípio é um baita um neurotransmissor inibitório. Então, o segundo fator, que é um clássico realmente de diminuir foco e capacidade de concentração, é a ansiedade e o síndrome do pensamento acelerado. Eu queria contar mais um trabalho que eu li, que eu gosto muito, que é também um grande problema que hoje a gente não vê, que é a maneira como são organizadas as redes sociais. Ou seja, as redes sociais são organizadas do ponto de vista de neurociência para me fazer ficar cada vez mais tempo dentro dela.
sabe? Para ficar claro, porque se eu sou o dono do Instagram, se eu sou o dono do Facebook, tudo que eu mais quero é que o meu usuário fique o maior parte do tempo possível, porque isso vai aumentar meu poder de barganha com o meu anunciante, isso é claro. Então, o que que acontece? Todos nós aqui, né, que estamos aqui, porque temos Instagram e assim por diante. Então, aquele coraçãozinho que nós procuramos diariamente, nos dá um reforço positivo. Ou seja, quando eu entro no meu Instagram e eu vejo que tem curtidas ou comentários assim por diante, isso me gera prazer. Isso gera reforço positivo. Então, o cérebro humano, ele é um cérebro que, felizmente, e que bom que busque, ele busca prazer. Mas, por outro lado, quando esse prazer é muito rápido e muito fugaz, ele quer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, se existe algo que também... Exato, exato. Então, se existe algo que também nos dá a capacidade de perder o foco, são as redes sociais e as notificações, eu diria. Notificação de Instagram, notificação Eu tiro tudo. WhatsApp, notificação de Telegram. Porque, sem dúvida alguma, rapidamente você vê e tem uma mensagem. E aquela sensação pequena de acabar com aquela notificação te deu um prazer. De dizer, olha, acabei de fazer alguma coisa. Só que isso você perde tempo, você perde foco também. Né? Eu sempre peço para as pessoas, às vezes, olharem o relatório de uso semanal dela no celular. E aí ela tem 4 horas de uso diário do celular. E ela me diz que não tem tempo para estudar. Eu digo, cara, tá aqui o teu tempo que tu perde. Sabe? Às vezes é mais. Ou seja, então assim, alguém que não trabalha com celular, passa 4 horas do dia mexendo no celular, sabe? Como assim, né? Salvo se a pessoa não, ela vive no celular, é o trabalho dela. Então pode ser que eu até perdoe. Mas como ela passa 4, 5, 6 horas por dia no celular, outras 6 dormindo, pô, ela fez isso só da vida. Não tem gestão Sabe? de tempo, né? Então acho que assim, então vamos lá. A gente já falou da questão do sono, da boa qualidade do sono, do gerenciamento do estresse e da ansiedade, aí sim, temos suplementos para sono, né? Temos suplementos para estresse e ansiedade, não temos suplementos para saber lidar com tecnologias. Isso é bom senso de cada um, né? Isso é bom senso de cada um. Não vou dizer que tem um suplemento que a pessoa vai tomar e vai fazer o investimento. Eu já fiz o que tu fazes também, ou seja, tirei as notificações todas elas, né? Eu, quando vou estudar, o que eu faço? Primeiro, quando eu vou estudar, eu digo para mim mesmo, estudar é como fazer exercício físico. Então, ninguém faz exercício físico 4 horas seguidas. Então, esses dias a minha filha falava para mim assim, eu tenho uma filha de 19 anos. Minha filha falou, pai, eu vou estudar 4 horas. Eu falei, mentira, filha, não vai. Não vai, porque ninguém aguenta 4 horas estudando. Cara, eu só faço isso da vida, eu sou profissional nisso, entendeu? Minha vida é isso. E eu sei que eu não aguento 4 horas estudando. Então, eu já tirei essa pseudo-mentira que a gente conta para nós mesmos, assim, da minha cabeça. Eu peço assim, 50 minutos, 50 minutos estudando, sabe? E aí depois eu me dou de bônus, fazer o quê? Me dou de bônus e mexer 10 minutos no celular, quando eu estou estudando Perfeito. sério. Eu uso a mesma metodologia. Se tu me perguntar, tu consegue, Fabrício? Não, cara, porque lá no minuto 15 eu já fico louco para olhar. E aí eu tento voltar. E é uma eterna briga com a cabeça. Então, assim, um dos maiores inimigos, a concentração ao foco, a capacidade de aprender, está na nossa frente agora. Chama-se celular, smartphone. E eu falo que o smartphone é quase um membro, porque as pessoas não saem de casa sem o celular. Tem dias que eu quase coloco o celular na gaveta, no modo avião, para não mexer, porque assim, é um vício. Se a gente fica naquilo ali, é horas e horas, porque é um entretenimento. E daí você vai buscar por aquela recompensa, né? Que a gente estava conversando aquilo que eu estava falando. São os pequenos reforços que ele vai te dando para que tu fique ali. É ver a foto da amiga, é ver a foto assim, para lá. E isso é realmente um dos grandes problemas, assim. Então, esse eu acho que é uma outra questão. Então, pensando assim, por alto, a gente tem pelo menos esses 3 inimigos da boa capacidade de aprendizado, que são a privação do sono, e aí se você me perguntar, Fabrício, tem suplementação, tem plantas que me fazem dormir? Tem, claro que tem. O estresse e a ansiedade, que a princípio são coisas diferentes, mas, porém, a gente pode lidar com a mesma agora. E a gente teria os adaptógenos, né? A gente tem a vitânia, a gente tem a rodiola, a gente tem plantas, a ashwagandha, né? Que é a vitânia e tal. Então temos possibilidade de modular isso, claro que temos. E a gente tem um grande amigo e inimigo ao mesmo tempo, que é as redes sociais, o computador e assim por diante. E que a gente também tem que tomar um certo cuidado com as crianças que a gente vem criando, que já são, né? Que, como tu falou, é quase um membro, e hoje a gente já vê crianças que aos 8 anos já tem esse membro, né, próprio. Né? Até o Américo falou...
Então, isso é um problema. Oi. O Américo falou assim, você sai sem dinheiro, documento, mas sem celular não. E é verdade. Exatamente, é Não verdade. dá para É sair sem verdade. celular. Não, teve Imagina essa, aí por exemplo. num monte de trapista ficar lá, Aham, sei lá, aham. um mês sem celular. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fazia um trabalho numa universidade que eu trabalhava que avaliava pessoas dependentes de cigarro, de nicotina. E Uhum. aí tinham algumas perguntinhas, e uma das perguntas era: quanto tempo depois de acordar você fuma um cigarro? E quanto mais rápido a pessoa fumasse, mais dependente ela era. Se eu perguntar para mim mesmo, quanto tempo depois de acordar você olha o celular? 2 segundos. Um segundo. Um segundo. Tá entendendo? Então, isso Sim. é um grau de dependência. Vários de nós não conseguem nem urinar sem olhar primeiro o celular, É sabe? verdade. E claro, porque ele é meu despertador, assim por diante. Então, em resumo, esse aqui é, assim, eu diria que é o mal do século, tá aqui na nossa É frente verdade. agora, chama-se celular. Sabe? Smartphone, a maneira como as redes sociais são organizadas pra gente. Mas bom, vamos lá, vamos continuar, tá ok? Na Vamos verdade, eu continuar. acredito que assim, o celular ele é uma ferramenta que pode ser boa, pode ser ruim. A comida é uma ferramenta que pode ser boa, pode ser ruim. As pessoas Uhum. precisam saber utilizar as ferramentas de uma forma correta, porque o celular é também minha ferramenta de trabalho. Eu converso com os meus clientes pelo celular, Ah, mas eu também posso ficar me distraindo, perdendo meu tempo, é, sem olhando a vida alheia. Isso pode prejudicar. Então, é. até a gente estava falando ali de gerenciar o tempo, de não ficar mexendo no celular antes de dormir. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está assistindo um filme que vai fazer ela liberar hormônios ali, que vai deixar ela agitada a noite inteira, e isso vai Uhum. prejudicar o sono. Então, vira um ciclo vicioso. E a gente precisa Uhum. pensar sempre no equilíbrio. São várias ações que vão levar a essa melhora Uhum. da cognição, melhora da memória. Uhum. Então, até você começou a falar ali dos não era nootrópicos, Dos dos adaptógenos. adaptógenos. Eu acho que Adaptógenos. a gente pode começar a falar dos nootrópicos. Tá, Esse termo claro, vamos ele é lá. pouco conhecido, Vamos mas é lá, muito vamos lá. interessante, porque existem tanto Tá, os artificiais quanto os naturais, né? Então, claro. pode Vamos lá. diferenciar O pra que é gente? um nootrópico? Primeira coisa, né? Então, assim, o que é um nootrópico? Por definição, um nootrópico seria um fármaco ou uma molécula que tenha possibilidade de potencializar a cognição. Essa seria a ideia de um nootrópico. Se você me perguntar, Fabrício, qual é o neurotransmissor melhor relacionado com aprendizado? Eu diria que, se tivesse que elencar um só, eu seria obrigado a dizer acetilcolina. Ponto. Sabe? Acetilcolina. Por que eu seria obrigado a dizer acetilcolina? Porque quando a gente pensa numa doença muito bem relacionada a prejuízo de memória e aprendizado, talvez a número um seja a doença de Alzheimer. E aí, Sim. qual é o tipo de neurônio que começa a morrer primeiro no cérebro de um paciente com Alzheimer? É o neurônio que produz acetilcolina. Qual é o tratamento que se usa para reverter aquele prejuízo de memória? É aumentar a acetilcolina. Então, por isso, quando eu, né, comecei a pensar em nootrópicos e tal, eu pensei primeiro nos medicamentos que aumentam a acetilcolina. E a gente já conversa sobre eles, não é um problema. Enquanto eu vinha falando, eu fiquei pensando, bom, mas tem um outro chamado piracetam. E quem é o piracetam? Ele também é um nootrópico, mas ele exerce a ação dele por aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, que é interessante também. E que aí joga também uma possibilidade de uma série de outras condutas que também possam aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, exercer efeito neurotrópico. E aí uma delas que veio na minha cabeça agora, quando eu pensei, pô, o que pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral de maneira assim, sistemática? A palavra que veio na minha cabeça foi meditação e mindfulness, que hoje está na moda, sabe? Que também Mindfulness. faz algo parecido com o piracetam. Só que a gente volta para o começo dessa live. Quando a gente já foi querer falar de molécula, eu falei, não, ainda não. Sabe? Vamos falar de conduta. Sabe por quê? Perfeito. Porque se a gente sair perguntando para as pessoas o que a senhora prefere, feche os olhos, por favor. Eu tenho aqui uma intervenção que ela vai lhe dar um pouco mais de foco, concentração, menor labilidade emocional, aquelas variações emocionais que às vezes as pessoas têm muito amplas. O Nem estou falando equilíbrio. de bipolar, é aquela pessoa que está alegre, né? Menor variação emocional, todo esse tipo de questão, e ela é de graça, sem efeitos colaterais. A senhora quer? As pessoas não diriam sim. Aí vai dizer para ela, Parece olha, é mágico. meditação. Ela fala, ah, não, Não quero. sabe? Né? Porque Uhum. não quero, porque dá muito trabalho e Sim. tal. Então, eu diria que assim, se existe possibilidade de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, eu posso aumentar com piracetam,
sem dúvida alguma, que é uma molécula, ou posso aumentar com meditação, que aí é uma conduta, é uma técnica, é uma prática que exige esforço como qualquer outra, e depois a gente pode conversar sobre ela, que também é algo que eu penso assim, se eu fosse pensar em condutas nootrópicas e condutas para foco, padrão ouro, né? Acho que qualquer pesquisador, pessoa que estude de verdade, assim, que estiver sentado aqui na tua frente, diria que assim, talvez a maior conduta para foco, a melhor conduta para foco e concentração chama-se meditação. E eu sempre digo, Gerenciamento André, do assim, estresse. na verdade, assim, o que eu digo, as pessoas não são justas com a meditação. Sabe por quê? Eu traço um paralelo com a atividade física. Ou seja, concorda, se eu for um dia na academia e fazer assim, fazer assado, assim, assado, e nunca mais voltar, sabe? Eu não posso dizer que a academia não funciona porque não me deixou fortão porque eu fui um dia só. Não posso dizer, eu não fui justo com a academia. A pessoa um dia fala, vou meditar, aí ela senta, não dá, não dá. Meditação não serve, não funciona, não deu pra Não mim. tenho Mas paciência ela para ficar aqui. tentou uma vez, né? Ela Sim, tentou uma vez. Aí ela fala, Fabrício, mas meditação não tem nada a ver não pensar em nada. Esse é o erro. Meditação não é não pensar em nada. Meditação é pensar numa coisa a meu critério que eu escolhi e somente naquela coisa naquele determinado tipo de tempo. Ou seja, eu vou meditar nesse livro que está aqui atrás, vou ficar olhando para ele com toda a minha concentração e meu foco nele naquele determinado tipo de tempo. Aí eu vou dizer, Fabrício, mas não tem nada a ver ficar pensando na respiração e na comida e assim por diante. Mas se tu for parar para pensar, não tem nada a ver fazer assim assado lá na academia. Mas se um dia meu filho pedir para eu fazer um balanço aqui atrás de casa para ele, concorda que aqueles movimentos da academia me deixaram mais habilitado para fazer esse balanço, para pregar e carregar uma madeira? Claro que com sim. certeza. Então, num primeiro momento, pode parecer que não tem nada a ver você reservar 5 a 10 minutos do seu dia para focar o seu pensamento numa única coisa sobre o seu domínio. Porque não tem nada a ver, alguém vai dizer, respirar e concentrar só na respiração. Mas o dia que no meio de um dia agitado você precisar reservar 30 minutos para focar num contrato que você precisa ler de verdade para depois assinar e parar de fazer besteira, você vai estar melhor preparado. Então, É se uma tu me perguntas, adaptação. André, se tu me perguntas o que é a melhor coisa para foco, aprendizado e memória, chama-se meditação. Tudo bem? Cara, e é muito mais, e isso dá uma boa gerenciamento de estresse. Se a gente volta para as moléculas nootrópicas, o piracetam aumenta o fluxo sanguíneo, e aí a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase. O que é isso? Lembra que eu falei da acetilcolina? Ela é um neurotransmissor. Ela sai de um neurônio, liga-se no receptor para fazer seu efeito, mas ela precisa perder o efeito. Porque tudo no corpo existe e deixa de existir. E ela precisa perder o efeito. Para que ela perca o efeito, eu tenho os inibidores da enzima acetilcolinesterase. Aí, quando eu inibo a enzima que degrada, é o menos com menos dá mais, que dizia um professor de matemática para a gente uma vez na vida. Né? Uhum. Quando eu inibo a enzima que degrada, sobra o neurotransmissor. Então, os inibidores da enzima acetilcolinesterase, o que eles fazem? Eles aumentam a acetilcolina dessa maneira indireta. Que aí são medicamentos usados para tratar a doença de Alzheimer. Eu não vejo muito sentido a pessoa que não tem um prejuízo cognitivo instaurado usá-lo, sabe? Porque não é essa a ideia. Mas, por exemplo, a gente tem alguns fitoterápicos, e aí o problema do fitoterápico é assim, que eles têm vários mecanismos de ação. Mas quando eu penso, por exemplo, na Bacopa Monnieri, que é um fitoterápico que eu acho super interessante para aprendizado, a Bacopa Monnieri, um dos mecanismos sugeridos para ela é inibir a acetilcolinesterase e um outro, aumentar a dopamina, que aí No para caso mim é do, realmente bem interessante. do ginseng, ginkgo biloba, Ah, muitas pessoas têm o hábito de usar para melhora sim. de concentração, justamente por Uhum. essa questão de aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então seria talvez uma Sim. alternativa para quem não tem um grau tão avançado de perda de Eu memória. gosto muito do ginseng, especialmente para aquela pessoa que ela também sente aquele cansaço ao final do dia. Sabe Fadiga aquela pessoa mental, né? que quebra às 5 da tarde? Ela vem bem, mas ela, ela morre, sabe? Ela não Sim. consegue dar aquele último gás do dia. Para essa pessoa, o ginseng é realmente muito interessante. Para essa fadiga, realmente esse cansaço que vem ali no final da tarde. O ginseng ele é muito interessante e os pacientes respondem muito bem a ele nesse momento. E aí é a questão da planta, ou seja, né? Quando a gente procura por mecanismos de planta, a gente sempre vai ter vários mecanismos. É difícil dizer, é por isso, é por aquilo outro, por aquilo outro. Sabe, tem várias possibilidades. A gente tem trabalho falando que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, tem uma linha de raciocínio bem legal, dizendo que ele também aumenta BDNF, que é o fator neurotrófico Uhum. derivado do cérebro, que ajuda na Com certeza. síntese de sinapses.
né? Então tem a possibilidade de também inibir acetilcolinesterase, aumentar a acetilcolina. Então ele entra dentro das boas intervenções, especialmente nesse paciente que já se sente um pouco mais cansado. Perfeito. E agora pensando em redução do desempenho cognitivo, uma pessoa que tem mais predisposição a ter Alzheimer. Existem Tá? muitos estudos que relacionam o Alzheimer como se fosse um diabetes tipo 3. Sim, E sim, pensando, sim. o que Claro. é o diabetes? Diabetes mellitus, o que antecede o diabetes? Basicamente, Tá, é a resistência à tá. ação da insulina. Então, se a Hum, gente pensa em resistência à insulina, se é isso que pode gerar uma neurotoxicidade, a gente precisa combater isso, melhorar a uhum, sensibilidade. E aí entram todos os hábitos saudáveis que a gente sempre fala. Então, até na última live aqui no Instagram, eu conversei com o uhum, Dr. Vitor Paviani sobre álcool e a gente conversou bastante sobre uhum, essa questão de resistência à insulina, que o álcool piora a sensibilidade à uhum, insulina. Então, o que uhum, nós podemos uhum. fazer para melhorar essa sensibilidade à insulina e evitar, né, esses danos que podem afetar o cérebro? Tá, legal. Eu acho que esse termo, diabetes tipo 3, ele é um termo muito feliz, assim. Embora seja um termo que não seja popular a todos. Ou seja, nós Sim, normalmente estamos acostumados com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que acontece? Acontece que a insulina também tem ação no sistema nervoso central. E uma das ações da insulina no sistema nervoso central é, durante a noite, especialmente durante a noite, ajudar na limpeza do sistema nervoso central, naquilo que a gente chama de fluxo linfático, que é uma limpeza, uma literal onda de faxina que acontece no nosso sistema nervoso central. E essa onda de faxina leva consigo também um peptídeo, que é o peptídeo beta-amiloide. Me pergunta, Fabrício, quem é o peptídeo beta-amiloide? O peptídeo beta-amiloide, ele é o peptídeo que nós lá no doutorado, por exemplo, injetávamos na cabeça do nosso rato para imitar um modelo animal de Alzheimer. Ou seja, se interessante. eu quero estudar um novo tratamento para a doença de Alzheimer, eu não posso esperar um rato envelhecer e ver se ele vai ter ou não Alzheimer. Não é assim que funciona. Eu tenho que induzir o Alzheimer. E Induzir, como é que nós exato. poderíamos induzir o Alzheimer, então? Nós, no caso, né, eu no doutorado, por exemplo, injetava o peptídeo beta-amiloide no cérebro do rato. E o que era mais interessante? Ou seja, se no dia seguinte eu botasse ele para aprender alguma coisa, ele aprenderia. Mas 7 dias, 15 dias depois, ele parava de aprender. Mostrando que era o acúmulo desse peptídeo que iria causar o prejuízo de aprendizado. E por que eu estou falando do peptídeo beta-amiloide? Porque uma das funções da insulina no sistema nervoso central é retirar diariamente o peptídeo beta-amiloide de lá. Quando eu tenho a resistência à insulina, eu perco essa função dela no sistema nervoso central e leva ao Reposição. acúmulo do peptídeo beta-amiloide e é graças ao acúmulo do peptídeo beta-amiloide que surge a doença de Alzheimer. Então é daí que vem o termo diabetes tipo 3. Essa é a conversa. E aí, qualquer intervenção que trate a resistência à insulina periférica é uma possibilidade de também, ou tem a possibilidade de também, tratar no sistema nervoso central. Eu gosto muito das relações. Eu tenho que responder uma pergunta que é da minha prima ali, ó. Thalia da Costa é minha prima, eu tenho que responder para ela, tá bom? Pode responder. Apareceu ali agora. Thalia, então a relação de diabetes e Alzheimer é verdade? É, Thalia. É sim, tá Sim. ok? E é muito naquela relação que eu estava falando ali do acúmulo do peptídeo beta-amiloide. Mas, aí dizendo para a Thalia que eu sei que ela tem diabetes tipo 1, pro diabético que consiga controlar e manter a resistência à insulina, né, não desenvolver a resistência à insulina, zero problema. Ou seja, o que eu quero é fazer o quê? É manter a insulina funcionando. O que eu quero combater é a resistência à insulina. Então a relação não é exatamente entre o diabetes, é pior, é entre a resistência à insulina e a doença de Alzheimer. Essa é a questão. Sim. E aí eu gosto, a princípio, de intervenções que possam combater a resistência à insulina. Essa é a ideia. E aí eu, a princípio, gosto muito de um hormônio chamado GLP-1. Então, assim, sempre que eu sei de intervenções que aumentem a atividade do hormônio GLP-1, eu gosto muito. E aí aquela conversa, ou seja, o que aumenta a GLP-1? Fibras pré-bióticas, já é um clássico, que fibras pré-bióticas, quando chegam no intestino, sofrem ação de bactérias, e essas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, especialmente um bem interessante chamado butirato, e o butirato com uma intervenção bem interessante para aumentar a GLP-1, que trata a resistência à insulina, tanto periférica quanto no sistema nervoso central, é uma. Perfeito. E o outro é tudo que a gente possa fazer para aumentar a atividade de uma enzima, chamada AMP quinase.
Então, aí as intervenções que aumentem a pequinase também são muito boas. Picolinato de cromo é uma intervenção que a gente sabe, já tem uma literatura muito boa, que aumenta a pequinase. E exercício físico de longa duração, exercício físico de endurance. Então, assim, qualquer exercício de longa duração também é um candidatíssimo, vamos dizer assim, a aumentar a atividade pequinase. Então, e aí, a adequação da dieta também, preciso falar da adequação de dieta, né? Vai lá. Sensibilidade à insulina a gente melhora com a adequação de carboidratos, evitar excesso de carboidratos simples. Então, a gente sempre fala desse básico, que na verdade ele está relacionado com a prevenção de várias doenças, né? Então, você ter uma rotina saudável, você fazer exercício, você praticar meditação, essa questão do mindfulness é muito importante. E a gente não se dá conta do quanto é poderoso. Quando você começa a colocar na rotina, que aí começa a ver os efeitos disso. Porque é a longo prazo, não é algo que vai... no momento que você faz, talvez seja até estressante. Mas depois, a gente começa a colher esses benefícios, né? Exatamente. Eu acho que, como tudo na vida que a gente começa a praticar, é desconfortável. Eu acho que qualquer um que faz uma atividade física hoje já é habilidoso nessa atividade física. Se ela voltar no tempo, ela vai lembrar que no começo não era bom. Sabe? No começo que ela começou a lutar, ou no começo que ela começou a fazer qualquer coisa, talvez não fosse tão bom quanto é agora que ela já tem habilidade. E isso também vale para as técnicas de atenção plena. Sem dúvida alguma, também vale para as técnicas de atenção plena. Então, assim, só posso fazer um complemento para arredondar bem legal. Assim, eu diria que os dois últimos pontos da nossa conversa, eles se complementam. Ou seja, se eu quero de verdade melhorar a cognição, eu tenho que tratar a resistência à insulina, tratar a inflamação periférica, e aí eu posso aumentar a acetilcolina. Então, assim, aumentar a acetilcolina é aliviar sintoma. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de deixar isso claro. Assim, você pode aliviar sintoma, que é muito bom, acho que é importante aliviar sintoma, porque quando eu alivio o sintoma, eu, ser humano, paciente no caso, vejo a coisa acontecendo. Mas, se eu só aliviar sintoma e esquecer o resto, eu estou caindo no mesmo erro que a gente critica, que é, só olhar para o medicamento e pronto. Não, eu tenho que aliviar sintoma e tratar a fisiopatologia de base. E aí a fisiopatologia de base, que é, sem dúvida alguma, a inflamação e a resistência à insulina. E pensando em tratar a inflamação, a gente precisa falar de antioxidantes, né? Então, quais alimentos, quais nutrientes são os que a gente sempre comenta? Vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E. E até tinham feito uma pergunta em relação às castanhas. Como que as castanhas podem melhorar o desempenho cognitivo? Elas são muito ricas também em gorduras boas, né? As monoinsaturadas, as poliinsaturadas, ômega 3, pensando em suplementos também. Então, é uma alimentação mais naquele padrão mediterrâneo. A gente sabe que esse padrão de dieta, ele é muito adequado para as pessoas que já têm uma predisposição até Alzheimer, por exemplo, né? Eu diria que assim, quando a gente pensa num neurônio, a gente tem que entender que um neurônio é uma célula como qualquer célula, que tem uma membrana formada por lipídios e proteínas. 30% dos lipídios da membrana de neurônio é um lipídio chamado EPA, que é um ácido graxo da família de ômega 3. Então, se eu quero manter saúde neuronal, eu tenho que ter uma boa... Desculpa, eu estava pensando no EPA, que é o próximo. O 30% dos lipídios da membrana do neurônio chama-se DHA, tá ok? É o outro ácido graxo da família de ômega 3, que tradicionalmente a gente pensa nele como um lipídio interessante para manter a saúde mental. Só que, aí agora vem o EPA. Hoje, os trabalhos mais recentes mostram que se eu quero tratar depressão, por exemplo, que é algo que eu estudo bastante, aí os ômega 3 com mais EPA parecem ser um pouco mais eficazes. Então, se eu estou no objetivo prejuízo cognitivo, DHA. Se o meu objetivo é tratar depressão, aí EPA. Por isso que o EPA veio primeiro. Foi um ato falho de sempre falar de depressão e pensar no EPA primeiro. Murilo Pereira fala muito disso, né? Murilo Professor fala. Murilo. Só que aí eu não consigo fazer do jeito que o Murilo fala, tá bom? Aí eu falo mais discreto, vamos dizer assim. E só que eu posso contar um outro trabalho muito legal, que eu estava falando assim, de nutrientes para cognição, né? E falar de estresse oxidativo e falar de inflamação. Acho que falar de inflamação e falar de estresse oxidativo é muito ligado. Sim, e hoje eu gosto muito de estudar os fatores de transcrição. Ou seja, para quem está nos ouvindo e não é muito da área, a ideia é entender assim: nossas células contêm proteínas, que são as macromoléculas que efetivamente fazem, entre aspas, as reações bioquímicas de uma célula.
E essas proteínas existem porque elas são sintetizadas a partir do núcleo, para ter expressão de RNA mensageiro e tal. E tem um fator de transcrição que é o NRF2. E eu me divirto, assim, não é que eu me divirto, né? Mas assim, se eu estou estudando e eu vejo a sigla NRF2 nos meus estudos, assim, no PubMed, que é onde eu passo o dia trabalhando, eu paro para ler. Então, assim, hoje eu sei que as verdes, bem verdes, brássicas, por exemplo, não faltam mais no meu dia. Por quê? Porque as brássicas, especialmente aquelas que contêm maiores quantidades de um fitoquímico chamado sulforafano, são aquelas que têm maior probabilidade. Brócolis, exatamente. Então, assim, são aquelas que têm maior capacidade de ativar o fator de transcrição NRF2. Então, e aí, assim, eu até brinquei com a minha mulher hoje, falei, cara, a gente tem que tomar suco verde de manhã e de noite, sabe? Eu e ela, especialmente, porque a gente já está passando dos 40 aí, porque realmente é interessantíssimo. E aí a conversa assim, esse trabalho foi um trabalho que quem apresentou ele pela primeira vez para mim foi Luana Manosso, que é uma nutri aqui de Santa Catarina também, incrível, menina, estudou pra caramba. E Luana apresentou ele e eu falei, Luana, que trabalho maravilhoso. Que o que eles fizeram? É um trabalho prospectivo, que avaliou idosos num período de 10 anos. E eles deixavam esses idosos comendo e eles classificaram entre idosos que comiam menos verdes e idosos que comiam mais verdes. Então, quando eles compararam, eles viram que aqueles idosos que comiam o equivalente a 1,5 xícaras de verde folhoso por dia, comparado contra aqueles idosos que comiam só 1/4 de xícara, esses idosos que comiam o equivalente a 1,5 xícaras, ao final de 10 anos, tinham o cérebro, do ponto de vista de capacidade cognitiva, 10 anos mais jovem do que aquele idoso que não comia, sabe? Nossa, então, o que eu aprendi com isso, André? Primeiro, deu vontade de botar o trabalho na porta da geladeira aqui de casa, sabe? Dizer para os meninos assim, todo dia antes do almoço, lê esse negócio aqui, sabe? Mas, enquanto eles não têm essa capacidade de ter isso, eu, enquanto pai, estimular, mas eu, enquanto adulto também. Ou seja, de entender que não é porque eu tenho 40 anos e talvez passei a vida sem comê-los, que eu não possa começar a partir de agora. Porque às vezes a pessoa começa a dizer pra gente assim, eu já tenho essa idade, já tá tudo perdido e pronto. Né? Mas, sem dúvida alguma, esse trabalho é um trabalho que me faz pensar nessa coisa que tu falou ali, né? De combater o estresse oxidativo. Então, em resumo, para mim, quando eu penso em cérebro, do ponto de vista de trabalho humano, bem feito, aqueles trabalhos associados a verde folhoso, sulforafano e capacidade cognitiva no longo prazo, em tentar diminuir o prejuízo, vamos dizer assim, realmente, sem dúvida alguma, os verdes folhosos. Até pensando em luteínas e a xantina, que são substâncias antioxidantes, estão presentes nesses folhosos também, né? Sim. E todo o resto, né? E todo o resto, né? Exato. Outros antioxidantes também, as antocianinas, que a gente fala tanto de frutas vermelhas. Por que frutas vermelhas são boas? Porque elas são riquíssimas em antocianinas, que vão melhorar essa capacidade antioxidante, anti-inflamatória do nosso corpo. Então é muito importante ter uma boa ingestão de frutas, legumes, verduras, pensando até em complexo B, que também é importantíssimo para o sistema nervoso, porque o alto nível de homocisteína no sangue, a gente sabe que também prejudica a adequada dos neurotransmissores do cérebro, esqueci a palavra. Mas a gente precisa ter um controle de ingestão de complexo B também. Se a pessoa tiver uma baixa ingestão, é interessante também colocar um suplemento. Mas o que não pode acontecer? A autossuplementação achando que vou colocar um complexo B e a partir disso eu vou melhorar a minha cognição. Não é assim que funciona. Se você não tiver deficiência, talvez isso não vá fazer uma diferença. Exatamente. Tem algumas perguntas ali, Fabrício. O Jefferson perguntou assim, parabéns pela live, André e Fabrício, muito obrigada. Quais os efeitos de longo prazo conhecidos do psicotrópicos no cérebro humano? Tá, Jefferson, assim, a palavra psicotrópicos é uma palavra grande, né? Grande, ou seja, dentro dos psicotrópicos nós temos desde um estimulante, como o metilfenidato, que nós conversamos ainda há pouco, até um benzodiazepínico, que é um depressor do sistema nervoso central. Então é uma palavra grande. Então, tentando dar uma resposta que se aproveite para todas elas, a principal questão é: o cérebro humano é um cérebro muito passível de adaptação. Então, a partir do momento que você se expõe ao seu cérebro ao psicotrópico, no longo prazo existe a possibilidade desse cérebro se adaptar e você fazer aquilo que a gente chama de tolerância, que é a perda do efeito do psicotrópico, e que você vai ter que tomar uma dose maior. E a gente vê isso naquela pessoa que toma 3 comprimidos para dormir e não dorme,
naquela pessoa que já está tomando a anfetamina e já não faz mais efeito. Então, a primeira adaptação, acho que é aquela que valeria para todos os psicotrópicos, chama-se tolerância, que é a perda do efeito dessa molécula com o passar do tempo. E aí essa tolerância pode ter alguns outros desfechos. Eu acho que essa é a resposta que vale para essa palavra grande chamada psicotrópico. O Flávio também fez uma pergunta assim: a bipolaridade e o uso prolongado de antipsicóticos pode causar Alzheimer? Nunca li. Nunca li. Também não Realmente conheço a nunca li, relação. assim, Flávio, assim, eu sou um cara muito franco, assim, o que eu sei, o que sei, o que eu não sei, nunca li, nunca li essa relação, tá ok? O transtorno bipolar, ele tem uma semelhança com a doença de Alzheimer, que seria um processo inflamatório, mas eu nunca li a relação com o antipsicótico aí jogado no meio, realmente nunca li, posso dar uma procurada depois, mas nunca li. A Maria Orsi perguntou se, para aproveitar esses benefícios que você falou do estudo ali dos vegetais, seria mais interessante os orgânicos. Com certeza. Sem dúvida que sim, né? Sem dúvida que sim. Mas eu ainda sou da prática assim. Coma, né? Coma. Se você começar a comer, já é um grande ganho, né? E aí, se depois de estar preparado e comendo, você der um upgrade em direção ao orgânico, melhor ainda, sabe? E uma coisa que eu sempre digo aqui em casa quando eu tenho oportunidade eu não posso achar que o orgânico é caro porque ele custa R$ 6. Caro é o pacote de salgadinho que custa 3 e é todo industrializado. Pensa o trabalho de fazer um orgânico, Não sabe? é preço e De valor, né? colher, de plantar, é outro nível, entendeu? Então, assim, a gente tem que ressignificar as coisas. Cara, aquele produto industrializado que a gente vai lá, compra, que foi feito numa máquina que é super fácil de fazer, que não tem variação de tempo, de sol, de chuva, que é uma máquina que faz milhões por dia. Então, o orgânico não pode ser pensado nisso, tem que pensar todo o processo de fazer aquilo dali, de colher, de plantar, de não usar o agrotóxico e assim por diante. Né? E É queiramos uma ou não, questão é de uma coisa que a gente vai comer todo dia custo-benefício. pro resto da vida. Perfeito. Exatamente, exatamente. E até porque para ter o selo de orgânico, muitas pessoas não sabem, mas tem um custo muito alto Tem para o uma produtor. burocracia, exatamente. Então, por Tem uma isso que a burocracia gente por precisa trás, né? estimular. A gente tem que estimular esse Exatamente. consumo também, porque quanto mais pessoas começarem a consumir, talvez esse valor também vai reduzindo, né, o preço dos Exato, orgânicos. E a gente exato, sabe que, exato. com certeza, os alimentos orgânicos são melhores, eles são mais ricos em fitoquímicos, que são substâncias produzidas pelas plantas para defesa externa. E isso no nosso organismo também se torna antioxidante, anti-inflamatório. Então, por isso que os orgânicos são melhores. Mas, Sim, infelizmente, a gente ainda encontra uma diferença de valores muito grande. Então, como é, o Fabrício falou, começa. Você pode começar com os convencionais, não tem é. problema, desde que você coma. Hoje, adultos, eu atendo muitas pessoas adultas e eu vejo que a dificuldade de comer vegetais não é só a criança. Tem muitos Não. adultos que não comem nenhum tipo de vegetal o dia inteiro, Uhum, passam o dia inteiro uhum, sem comer nenhum verde no prato. Então, uhum. isso a gente precisa conversar bastante também. É alimentação Exatamente, natural. Esse é o primeiro exatamente. passo para ter uma melhora da memória, da concentração. Água, muito básico também, mas a gente precisa reforçar a importância da água, do sono novamente, exercício físico. E em relação a medicamentos, então você tinha Vamos comentado lá. sobre a Ritalina. Vamos lá. Então, assim, pensando em medicamentos para aprendizado, né? Se você falar assim, Fabrício, quem é que veio ao mercado para potencializar cognição? Ou seja, que foi produzido na indústria farmacêutica para potencializar a cognição? Eu diria que o único que veio com este fim foi o piracetam. Pronto. Esse veio para esse fim. Os outros vieram para outros objetivos, mas a prática clínica mostrou que eles funcionam, por isso são usados. Então aí a gente tem aquelas drogas que vieram para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno onde o paciente precisa focar. Se você me perguntar, Fabrício, mas como é que funcionam essas drogas? São drogas que aumentam dopamina. Então, quando aumentam dopamina, eles dão um pouco mais de foco. Aí a gente tem a Ritalina, a gente tem o Venvance, a gente tem umas 3 ou 4 drogas aí que podem fazer isso. Qual é o problema, Andriele? E aí, se a pergunta fosse qual é o problema do uso a longo prazo de Ritalina, eu poderia dizer assim. Qual é a questão da dopamina no sistema nervoso central? A dopamina ela é um neurotransmissor maravilhoso, né? Que, entre outras coisas, nos dá foco, nos dá prazer. Então, sem dúvida alguma, é um neurotransmissor maravilhoso. O que acontece no cérebro com déficit de atenção e hiperatividade? Nesse cérebro, eu tenho um pouquinho menos de dopamina.
E porque eu tenho um pouquinho menos de dopamina, é como se eu perdesse o foco. A pessoa toma a Ritalina, traz a dopamina para o normal, acaba focando. Mas se eu não tenho déficit de atenção e hiperatividade e tomo a Ritalina, eu aumento ainda mais. Consequentemente, eu foco ainda mais. Tudo bem. Só que qual é o problema? O problema é que o primeiro efeito adverso será dependência. Naquele sentido de dependência de drogas, do paralelo que eu traçava ainda há pouco, da dopamina, e da Ritalina e da cocaína. Sabe? Sim. Nesse sentido, Isso. dependência. Eu não estou falando nada demais, só pegar a caixa da Ritalina, vai ter uma baita de uma tarja preta escrito assim: Rótulo cuidado, gigante. este medicamento pode causar dependência. Pronto, não sou eu quem estou dizendo, está na caixa, está escrito ali. Sim. Só que é o tipo de coisa que a pessoa que quando quer usar, ela nem olha para isso. É o fumante de cigarro que não olha para a parte de trás do cigarro. Tá entendendo? Então, Exato. tá ali, tá escrito na caixa, cara. Eu não preciso dizer, tá escrito. Sabe? É isso. E aí outra, que eu sempre chamo a atenção. Alguém falou, acho que foi o Flávio que falou, do antipsicótico. Né? Quem que é o antipsicótico? O antipsicótico é um medicamento que chegou ao mercado para tratar um sintoma de uma doença chamada esquizofrenia, que é o surto psicótico. Se você perguntar, Fabrício, como age o antipsicótico? Eles bloqueiam a ação da dopamina. Porque quando tem muita dopamina no cérebro, o que acontece? Quando tem muita dopamina no cérebro, eu faço um surto psicótico. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que ainda há pouco, quando eu tive que falar qual é a consequência do uso de longo prazo de psicotrópico no cérebro, eu procurei uma que é um clássico, que é a tolerância. Qual é a tolerância? Tolerância é perda do efeito de uma droga com uso crônico. Só que aí eu sou um cara, suponhamos, que eu estou usando Ritalina porque eu quero estudar e quero tirar só 10, sabe? Ou eu quero passar num concurso tal, e assim por diante. Aí o que acontece? Eu começo a tomar e ela começa a perder o efeito. E aí o que eu, ser humano, faço? Tomo mais, Aumenta a sabe? dose. Tomo mais, aumenta a dose. E aí hoje a gente já tem, eu publiquei no meu Instagram há um tempo atrás, está lá no feed em algum lugar, de um trabalho publicado numa revista chamada New England Journal of Medicine, que é uma parte de uma revista, sabe? Mostrando o quê? Surto psicótico induzido por Ritalina, sabe? Então, assim, eu diria que quando a gente pensa em medicamentos para potencializar o aprendizado, se eu pensar só nisso, ou são aquelas drogas que aumentam a dopamina. Aí a Ritalina, a Venvance e tal, são esses. Eles são, sem dúvida alguma. Mas por isso que eu não quis falar sobre ele às 7 horas, sabe? Ou seja, não, vamos falar no final da live para que as pessoas entendam como é que eu penso. Ou seja, Perfeito. tu toma ele, tudo bem, mas deixa todo o resto de lado, sabe? Então, essa é a questão. Depois tem as drogas que inibem a acetilcolinesterase, que seriam as drogas para tratar doença de Alzheimer, que também vão melhorar a aprendizado, mas tem que pensar no resto. Né? Se a gente pensar, tem plantas que aumentam a dopamina? Tem. Tem uma chamada mucuna pruriens, que aumenta a dopamina, é muito usado para o tratamento da doença de Parkinson. Eu já procurei e não vi. Nunca vi um trabalho usando mucuna para aprendizado, mas seria uma possibilidade. Eu gosto mais da bacopa, que também aumenta a dopamina. Né? Tem a menta, é uma outra. Tem uma menta chamada menta espicata, super interessante para aumentar a dopamina e inibir a acetilcolinesterase. Então, assim, ó, eu não sou, André, terminantemente contra o uso de moléculas que, a princípio, melhorem o aprendizado. Eu só gosto de sempre deixar claro que essas moléculas têm que ser usadas junto com todo o resto acontecendo. E, claro, se eu tenho doença de Alzheimer, se eu quero reverter um prejuízo cognitivo, se eu já tenho alguma coisa instaurada, elas estão exatamente ali para fazer o objetivo dela. Perfeito. E agora pensando em suplementos, né? Saindo Tá, dessa parte de medicamentos, muitos tá, estudos estão falando da creatina, que por muito tá. tempo se falou que a Uhum, creatina é só para ganhar massa muscular, já foi bastante polêmico em relação ao rim, que uhum, piorava a função renal. Mas hoje existem muitos estudos relacionados à creatina com melhora de desempenho cognitivo também, né? E é uhum. um suplemento que é indicado inclusive para idosos, para prevenção de sarcopenia e também para essa melhora cognitiva. Sim, sim. Ou seja, aquela coisa. Se a gente parar para pensar, tem um dado que me impressiona. Um quarto da energia gasta por um corpo durante um dia é cérebro. Sabe? É cérebro. É muita energia nessa maquininha. Ou seja, qualquer um que já sentou para estudar, bem estudado, sai tonto, cansado, exausto. Quantas vezes a gente estuda de verdade e sai exausto? Eu lembro que uma vez eu passei um dia estudando e alguém chegou para mim e eu falei, eu tô morto. E a pessoa falou, como assim tu tá morto? Passou o dia sentado ali lendo. Eu falei, cara, eu tô exausto.
Então, Fadiga sem mental, dúvida né? alguma, sem dúvida alguma, quando a gente pensa, poxa, como que a creatina pode ter um efeito interessante? Olha, se eu penso que esse cérebro está aqui consumindo ATP constantemente para estar aqui pensando, respondendo e toda coisa, tudo que vai me ajudar com energia rápida de ATP é super bem-vindo. Sem dúvida alguma é super bem-vindo. Então, faz muito sentido. Faz muito sentido para mim pensar na creatina também como uma suplementação interessante, se eu quero dar esse upgrade sem os riscos que a gente pensaria quando a gente pensa nos medicamentos que estávamos falando. Acho que faz muito sentido, sem dúvida alguma. Perfeito. Tem uma pergunta ali da Maria Orsi, que diz: meu pai tem transtorno bipolar e esquizofrenia. Eu devo dar uma atenção especial para essa parte? Eu imagino que a parte seja a questão do transtorno cognitivo, provavelmente, né? Uhum. Acredito que Ah, sim. eu acredito que sim. Sem dúvida alguma, pode olhar por que eu digo isso. Porque o cérebro, no primeiro momento, ele parece complexo, mas se a gente quiser tirar um pouco do misticismo ao redor dele e ir direto ao ponto, existem algumas coisas que são comuns. Então, tanto o transtorno bipolar quanto a esquizofrenia, elas têm aquele processo inflamatório que a gente falou ainda há pouco. E o problema do processo inflamatório é que lá nas sinapses, ele diminui o número de sinapses. Eu gosto sempre de pedir para as pessoas que elas pensem numa árvore quando pensam num neurônio. Ou seja, se eu quiser falar agora de sinapse para as pessoas, quero que ela imagine uma árvore. E essa árvore tem seus galhos e as folhas da árvore são as sinapses. Então, esse processo inflamatório, o que ele faz? Ele diminui o número de sinapses. É como se essa árvore tivesse menos folhas. E uma árvore com menos folhas se comunica pior com o ambiente. Um neurônio com menos folhas se comunica pior com os outros ambientes. E o processo cognitivo e a cognição, ela envolve neurônios com habilidade de se comunicar. Então, Maria, quando tu me perguntas, né, o transtorno bipolar e a esquizofrenia podem ter relação com o prejuízo cognitivo? Lógico, porque no final das contas, eu sempre vou ter o quê? Eu vou ter o prejuízo sináptico, a diminuição do número de sinapses. Então, se ela puder prevenir essa perda sináptica, seria muito bom. Como prevenir a perda sináptica? Com anti-inflamatório e estresse oxidativo que a gente falou ainda há pouco. Né? E se já estiver acontecendo, aumentar a acetilcolina, a dopamina, né? A própria fosfocreatina que a gente está falando agora. Fabrício, a live Oi. vai fechar. Então, já Tá passou bom. uma hora, foi Pô, muito rápido, rápido, eu cara. adorei o papo. Muito Legal. obrigada aí pelo seu tempo. De Eu acredito que o nada. pessoal gostou bastante da live. Então E tá. se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sigam o Fabrício ali. Ele está sempre Tá compartilhando bom. muitas lives Isso. interessantíssimas. E é Isso. isso aí. Um grande Tipo beijo, boa você. noite É para todo assim, mundo. quando eu sou convidado pra live, normalmente eu faço. E quando eu sou convidado, eu gosto de falar, assim. Então, a gente foi indo, acho que deu tudo certo. Que bom, obrigado. Obrigado Então pelo tá convite, bom. estou à disposição. Boa noite, pessoal, e até a próxima live.